muito prazer que a gente dá início a esse encontro. Esse encontro, a gente pretende que sejam encontros mensais e que nós demos o nome de Neurogastro Talks. Vamos procurar, a cada sessão, ter uma discussão que envolva a neurogastroenterologia e seus diferentes aspectos. Hoje, vamos começar pelo fim, pelo ano retal, que geralmente era a última. E hoje vamos começar por aí, trazendo o que temos de atual, tá? Em relação ao diagnóstico e aos procedimentos. Eu vou fazer uma pequena introdução e, em seguida, eu vou abrir a palavra aos dois debatedores, tá? Que vou apresentar daqui a pouco. E, ao final dessa apresentação, dessas perguntas, será também franqueado ao público a visão e a possibilidade de fazer perguntas. Vocês podem usar a ferramenta do chat, por favor, tá? Para deixar as perguntas, para que a gente possa, enfim, atender a todos. Muito bem. Então, vamos lá. A nossa pretensão é apresentar o protocolo de Londres e fazer uma análise crítica, tá? A gente vai agradecer, em primeiro lugar, a FBG, a Sociedade de Motilidade e a Lácia Biomédica pelo apoio, pela retaguarda que está nos dando, em particular a Marta Silvio, que não mede esforços para ajudar a gente agradece muito. Hoje, quem temos o prazer de estar conosco é a doutora Estela Murad Regadas, que dispensa apresentações, mas sempre vale lembrar que ela é professora associada de cirurgia digestiva da Universidade Federal do Ceará. Ela coordena o serviço de coloproctologia do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, coordena a unidade de assoalho pélvico do Hospital São Carlos, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é membro honorária da Sociedade Americana de Cólon e Reto. Nos acompanha também a doutora Laura Solé, que é uma gastroenterologista muito experiente, já foi vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Neurogastroenterologia e foi presidente já do Círculo de Motilidade Digestiva da Argentina. E eu vou procurar coordenar como presidente da Sociedade de Motilidade e a minha atuação profissional é como diretor técnico do Laboratório Modini. Tá? Muito bem. O Protocolo de Londres surgiu da necessidade de várias décadas de que tínhamos de uma uniformização da manometria no retal. Era uma torre de Babel, cada um fazia de um jeito, cada um achava de um jeito, as sondas tinham configurações, os aparelhos tinham configurações diferentes, as estratégias, como chegar ao paciente, o que exigir do paciente, o que medir no paciente, enfim, era muito complicado. E por uma sorte do destino, quando apareceu a manometria de alta resolução, apareceu também a vontade de várias pessoas se juntarem, um grupo internacional, para que se formasse, então, o Protocolo de Londres. E foram feitas várias reuniões e várias propostas, e, lógico, não dá para a gente discorrer sobre toda ela, mas que vale a pena assim, citar esse trabalho está em Open Access, na revista do Neurogastroenterology Motility, está aí o DOI, para quem quiser acessar depois o trabalho todo, e eu separo principalmente o que foi mais importante nesse destaco agora. Em primeiro lugar, foi que o Protocolo de Londres resolveu dar um método, ou seja, orientar um método que fosse seguido pela maioria dos colegas, no sentido de obter resultados semelhantes e poder ser comparáveis. Tá? E também procurou classificar, eventualmente, as
alterações que a gente poderia encontrar em relação à normalidade. E, por assim dizer, então, 4 partes foram colocadas. Desordens colocadas como relacionadas ao reflexo anorretal inibidor, as desordens que estivessem relacionadas ao tônus anal e à contratilidade, né, do mesmo, desordens relacionadas à coordenação ou à incoordenação do momento evacuatório e, por fim, as desordens que estariam relacionadas à sensação retal. Todos esses setores estão envolvidos, como sabemos, no movimento evacuatório. Então, a primeira proposta é estabelecer, então, uma metodologia para o exame. Aqui à esquerda aparece, então, a sequência de testes que o protocolo solicita. Então, além depois do repouso, que a pessoa faça, então, a força, né, de contenção por 5 segundos, 3 vezes, sempre obedecendo um intervalo de segurança de 30 segundos para descanso. Depois, um período que a gente chama de long squeeze, ou seja, de contração mantida por 30 segundos. Em seguida, o teste da tosse, que esse é um teste muito antigo e que se permanece dentro do protocolo. E depois o esforço evacuatório. São 3 sessões de 15 segundos, tá? Com um intervalo de 30 segundos entre um esforço e outro. Por fim, o teste de sensorial, ou seja, da insuflação do balão e das percepções do estado da primeira sensação, da sensação evacuatória, da urgência evacuatória e, por fim, do reflexo anorretal inibidor. Uma crítica pessoal que eu tenho é que esses testes eles podem ser feitos de forma aleatória, ou seja, você pode fazer o teste de reflexo no começo do exame, você não precisa fazer obrigatoriamente no fim. O importante é que esses passos sejam dados e que você possa depois contabilizar como esses testes, enfim, padronizados pelo Protocolo de Londres. Esses testes todos estão descritos nessa tabela com o que a gente deve medir. Eu não vou me alongar dentro dessa tabela, que é longa, vale a pena ler, mas você vê que tem tipos de medida, quantitativa e qualitativa, né? Então, você pode ter números, você pode ter limites, você pode ter uma série de medidas, as quais nós não sabemos ainda o que corresponde à normalidade ou à anormalidade. Por quê? O protocolo foi feito, mas ainda não existem publicações definitivas ou significativas em relação aos resultados, vamos assim, dos exames, das pressões de repouso, por exemplo, né? Lembrando que vão existir variações da nossa metodologia por causa dos diferentes aparelhos. Do mesmo jeito que aconteceu com a manometria esofágica, a manometria anorretal ela tem que ser validada para cada sistema, para cada volume de sensores que é utilizado na sonda, etc. Então, há muito caminho a ser percorrido ainda, tá? No sentido de métricas. O interessante é que, quando a classificação de Londres apareceu e então procuraram ordenar os resultados e as possíveis desordens, então a primeira foi em relação ao reflexo anorretal, e vocês vejam que o reflexo anorretal ele tem 2 condições, né? Ou ele é positivo ou é negativo, tá certo? Como sempre foi, tá? Então, continua sendo a mesma conclusão. Já para as tônus e contratilidade,
eu acho a palavra contratilidade um pouco forte, né? Porque, na verdade, é um esforço de músculo esquelético. A gente está acostumado a falar em contratilidade de músculo liso, né? Mas, de qualquer forma, isso representa as possibilidades, tá certo? Que você pode ter. Então, o paciente tem pressão, faz contração adequada, então, se sim, ótimo. Se não, ele pode ter uma hipocontratilidade ou pode, no repouso, ter uma hipotensão. E aí você leva as possibilidades. Se muito forte, pode ter a pressão de repouso, hipertensão e assim por diante. Enfim, a classificação de Londres procura ordenar esses resultados, coisa que antigamente a gente tinha, mas não era uma coisa muito aceita por todos. Da mesma forma, a coordenação, em que se falava muito pouco sobre coordenação, e acho que o grande avanço da classificação de Londres foi começar a olhar para coordenação. O paciente, quando faz o esforço, ele está fazendo o movimento adequado, sim ou não? Tá certo? Ele está aumentando a pressão retal, ele está fazendo a manobra de Valsalva. Então, isso está sendo levado em consideração para a gente chegar a esses achados aqui e para poder descrever, então, melhor e caracterizar melhor qual o tipo de sinergia que o paciente apresenta, por que ele não está conseguindo fazer um movimento evacuatório de forma adequada. Esse talvez o grande ganho da classificação de Londres. E, por fim, o teste de sensação retal. Esses testes são também feitos há muito tempo. O paciente pode ter uma hipossensibilidade, uma hipersensibilidade, né? Mas creio que esse talvez seja o teste mais subjetivo que se tenha, porque sensação é uma coisa que depende, é muito individual, treino, e ela pode ser provocada pelo nosso operador, induzindo o paciente a uma resposta do tipo, está sentindo? É agora que você está sentindo? Isso o paciente pode responder sim, e não está sentindo, não está sentindo muito. Enfim, é um teste que é quantitativo, mas, para mim, tem a parte subjetiva da qualidade do teste. Né? Só para lembrar que antes mesmo do protocolo de Londres, Hall já tinha colocado uma certa classificação para a de sinergia, né? Tipo 1, 2, 3 e 4, baseado em situações que você encontra a pressão retal e a pressão do esfíncter. São situações bem simples, porque isso é uma matriz, sim, 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 não, não, sim, não, não. Né? Então, baseado nisso, ele classificou em tipo 1, 2, 3 e 4, procurando dar uma ordem melhor nas coisas. Também tem o valor de você poder caracterizar e descrever, ajudando, logicamente, o colega a saber como está se comportando. Agora, lembrar, manometria anorretal, tecnicamente, ela é muito simples de ser feita. Tá? Ela é de difícil interpretação. A interpretação é uma arte. Você pode tentar seguir o protocolo de Londres, fazer tudo aquilo bonitinho, manter toda aquela sequência, mas há que ter um raciocínio, clínico patológico, ou seja, é preciso saber o estado do doente, o que o doente está percebendo e o que você está conseguindo ver. Lembrando que muitos testes aí são voluntários. Se você não tiver a voluntariedade do paciente, você pode ter falsos resultados. Então, essa segurança é muito operador dependente, é o que a gente sempre fala. Tenha que ter confiança e transmitir essa confiança ao paciente para que ele auxilie no resultado desse exame. Tá? Então, era isso que eu queria dizer sobre o protocolo de Londres. Eu sugiro que todos tenham esse trabalho que foi publicado na Neurogastroenterologia em janeiro desse ano, tá certo? E que sigam essa linha, porque essa é a linha futura.
e agora eu vou deixar para as pessoas que têm muita experiência nisso para poder falar sobre isso, que é a Laura e a Estela. Tá? Muito obrigado pela atenção. Laura, boa noite. Buenas noches. Bem-vinda e vamos falar portunhol direto. Gostaria de fazer uma primeira pergunta que é surpresa. A ver. Como chegaste acá? Que caminho fizeste de tráfego para chegar à manometria no retal? Passe sua experiência. Bueno, en más o menos 1994-95, con el doctor Lumi y la gente de coloproctología del Hospital Udaondo, comenzamos a pedir prestado el lugar que hacían ya motilidad de esófago y estómago, porque ano recto era una cosa que no nos daban mucho espacio al principio, y utilizábamos las manometrías con los sensores, con las viromes, con las lapiceras, canetas. Hace mucho. Y bueno, empezamos muy preocupados porque la constipación y la dificultad evacuatoria y los problemas de piso pelviano, cuando al paciente se le sumaban los 3 compartimentos, siempre nos preocupó mucho a Miguel y a mí, y ahí unimos el trabajo de gastroenterología con coloproctología. Así fue que llegué a interesarme en la motilidad anorrectal. E você, Estela, como chegaste a esse momento? Então, inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Parabenizá-lo pela apresentação, pela iniciativa de estarmos discutindo com colegas da coloproctologia, da gastroenterologia, quando a gente une as especialidades, a gente tem um pool de informação muito maior, tem um ganho muito maior. Então, eu iniciei desde a minha formação mesmo, na minha residência médica. Quando nós iniciamos, foi aqui mesmo em Fortaleza, fiz a residência com Sérgio Regadas e o Luzmar Veras e o grupo todo. Eu iniciei fazendo a manometria anorretal de apenas um canal, depois de 4 canais, de 8 canais, e hoje aqui é de alta resolução. Mas o que mais me sinto realmente feliz é de verificar que hoje, quando nós realizamos uma manometria, ela não é apenas como um demonstrativo. Hoje, ela muda a nossa conduta clínica, ela faz parte da nossa prática clínica diária. Então, ela nos auxilia na conduta, na escolha da conduta. Tanto em pacientes com incontinência fecal, pacientes com constipação, no pré-operatório de determinados pacientes. Então, tem um espaço enorme e isso está crescendo muito mais. Porque uma área que cresce muito é essa área dos distúrbios da motilidade, do assoalho pélvico. E eu acredito que algumas pessoas que ainda não começaram a utilizar é porque não conhecem o método. Precisa se aprofundar no método, conhecer tudo que o método pode te oferecer de informação, e você vai verificar o quanto que isso te ajuda, sabe? Te dá informações que, se não decide exatamente como você vai conduzir, mas exclui modalidades de tratamento de que você não iria fazer naquele paciente. Então, hoje, é isso que mais me faz me sentir feliz. Muito bom.
Laura, a manometria de alta resolução mudou a forma que você fazia as provas de manometria? Ou você já fazia alguma coisa semelhante? La adquisición de la manometría de alta resolución nos dio un componente que no teníamos en la manometría convencional, que era la evaluación de la cincha abdominal, de la presión en el recto. Eso cambió, mudó totalmente cómo vamos a encarar la reeducación, cómo vamos a trabajar en el biofeedback. Nos da unas herramientas que creo que la manometría convencional no lo podía dar y es elemental. El resto de las cosas, el poder ver la presión de reposo, el poder ver la contracción voluntaria, no es tan diferente, pero una relajación transitoria del esfínter anal interno no la veíamos en la convencional. Eso no lo podíamos hacer. Y con la manometría de alta resolución esto es un hallazgo que se están viendo trabajos, hay en sujetos sanos, pero aparentemente el incontinente no los percibe y empeora su cuadro. Poder ver, por ejemplo, claro, a veces son cosas que creo que vamos caminando detrás de Chicago, ¿no? Como esto de las relajaciones transitorias del esfínter anal interno, vamos caminando detrás de Chicago. Pero, por ejemplo, poder ver el movimiento de la sonda y entender que fue una pseudo relajación y no un pujo con relajación de verdad, también me lo da la alta resolución y no me lo da la convencional. Yo creo que yo hallo que la convencional ha muerto para la mayoría y que la alta resolución nos da elementos que modifican la visión y la conducta hacia el paciente. Gracias. E você, Estela, tem algo a adicionar? Além de tudo, que eu concordo com o que a Laura disse, atualmente, assim, que eu mais adiciono na minha prática clínica, toda vez que você ia fazer um diagnóstico de dissinergia, você sempre tinha aquele cuidado de adicionar mais de um exame, até para você se sentir segura de que realmente aquele paciente tem uma dissinergia. Hoje, com a manometria de alta resolução, você pode realmente entender que a disfunção pode ser no reto, ou a disfunção pode ser retal e canal anal. Então, você vai procurar entender como um todo. Ele pode relaxar o canal anal, mas ele pode não ter a força de propulsão do reto. Então, assim, agora você entende como um todo. E aquele desenho, né, do repouso, aquele desenho da sustentação. A sustentação é uma avaliação que te dá uma noção dessa musculatura voluntária. O que acontece com a musculatura? Não é só, você não necessita só contrair e parar de contrair. Mais importante do que isso é como que você mantém essa sustentação. Qual é a tua capacidade de segurar pelo menos 30 segundos? Então, você mantém as pressões dentro do limite, ela mantém um limite de regressão, você vê as pressões bem regressivas, ele te dá aquele gráfico fantástico, sensacional. E o que eu mais, assim, não está no protocolo, mas esse é um estudo que eu já fazia do reflexo, que a gente consegue mensurar, é que o reflexo simplesmente não é só reflexo presente ou ausente.
Isso quando você quer excluir risco ou megacolo. Muito mais o reflexo tem para te dizer. É a forma da recuperação da linha. Qual o tempo que ele leva para recuperar? Nos pacientes com incontinência fecal, você vai poder medir esse tempo. É uma recuperação mais lenta e a linha de base, ela praticamente não volta para o que era antes, ao contrário de um paciente que é constipado com evacuação obstruída. Recupera mais rápido e a linha de base vai acima do que era a linha anterior. Então, assim, e ele vai te dar um desenho de tudo isso, que não é só uma linha, é um desenho do somatório do que está acontecendo. Muito bom. É isso aí, é a riqueza de informação, né? Stella, você está satisfeita com a forma que se recomendam essas provas no protocolo de Londres ou você mudaria alguma coisa? Olha, eu acho que os protocolos, eles são válidos porque você estuda muito, você chega a um consenso. Mas é logicamente que eu não sigo 100% essa sequência e sempre. Mas eu procuro manter sempre uma estratégia para que você possa seguir. E depende muito das condições do paciente. Uma das coisas mais importantes que você mencionou é a relação médico-paciente. O paciente tem que entender que ele vai fazer o exame e a gente explica tudo sobre o exame, as manobras que ele vai realizar, que ele tem que realizar adequadamente, não só as manobras de contração, mas as manobras de valsalva, de força para evacuar. E você pode repetir 3 vezes ou até mais se você não se sentir satisfeita. E depende do que você está avaliando para cada paciente. Mas eu acho que o protocolo é válido. O que eu não tenho, às vezes, esse cuidado é de verificar pressões quando você vai medir sensibilidade. Também você mencionou com muita categoria que sensibilidade é muito mais uma resposta do paciente, independente da pressão que ele vai estar sentindo, mas eu tento mesmo seguir sempre o mesmo padrão, para que eu cometa menos erros, para que eu possa entender melhor. Laura, adiciona alguma información también? Sí, yo encuentro alguna dificultad con el protocolo de Londres en los pacientes incontinentes, porque muchas veces comenzamos con las contracciones, la contracción voluntaria, la tos. Cuando llegamos al puco, empieza a desaparecernos la medición del esfínter anal interno y ya no podemos evaluar si tiene o no tiene reflejo, porque a medida que va pasando el trazado, va desapareciendo la presión de reposo en pacientes incontinentes con compromiso importante del esfínter interno. Y pienso que en esos casos, no en todos, en esos casos, mudaría el orden y haría primero la búsqueda de reflejo, la búsqueda de sensorialidad y después la contracción voluntaria, el pujo, la tos y el pujo. Concordo com você, porque é assim que acho. Desse mesmo jeito. Acho que o paciente também se cansa. Psicologicamente, vai se cansando. Começa pelos testes mais leves, mais tranquilos, e depois o esforço deixa ao final que tem mais confiança, está mais confiante para fazê-lo, na minha opinião. Laura, que mais nos falta, então, para que o público, os médicos, se utilizem da manometria? O que podemos fazer? Creo que el protocolo de Londres nos obliga a tener una misma metodología y una misma forma de hablar, pero nos falta entremezclarlos con unos uroginecólogos y utilizar el POPQ
y hablar es decir, estrechamente con proctólogos, uroginecólogos, fisioterapeutas, porque el tema muchas veces es que ha tenido mucha difusión y mucho trabajo la incontinencia urinaria, no así la anorrectal, y el clínico ni sabe que puede derivarlo para un tratamiento. Y el gerontólogo no sabe que hay gente que puede trabajar y colaborar con ese paciente idoso, con retención fecal en la ampolla. Necesitamos comunicar más. Hay tantas respuestas, hasta llegar al neurólogo, porque uno de los escollos más importantes en el Parkinson es la dificultad evacuatoria. Y los neurólogos no lo tienen incorporado, como que debemos trabajar. Creo que falta difusión, falta educación básica entre las especialidades. Todavía no fuimos incorporados como una herramienta terapéutica. Y es tan útil, es tanto lo que se puede hacer desde todo punto de vista. Y hay que ir a cada subespecialidad porque seguramente algo vamos a poder ayudar. Mi opinión. Você pensa assim também, Estela? Penso assim e acrescento ainda que às vezes é a falta do conhecimento mesmo do método, né? Falta do conhecimento da importância do método, mas é muito interessante quando você faz o exame do seu próprio paciente, o quanto de informação e quanto que aquilo vai te ajudar na decisão terapêutica do paciente. Seria muito interessante que a manometria ela fizesse parte ali dentro do seu consultório, do seu dia a dia. E precisa mesmo é isso, como a Laura disse, você precisa difundir conhecimentos, difundir o método para que as pessoas saibam da importância e da existência disso como uma ferramenta em vários momentos de decisão. Perdón, Ricardo. Una cosa más, porque es tan así que cómo se ha modificado la visión del uroginecólogo antes de operar un prolapso frente a la necesidad de descartar una disinergia, porque si no aumenta la recidiva. Es tan importante y ha modificado muchísimo la conducta. Perdón, pero me gusta mucho. Estou me sentindo um pouco mais anciano, né, este ano, porque estou no grupo de risco, né, muito risco. Mas me lembro que o primeiro encontro de neurogastroenterologia ocorreu em Roma e tive a felicidade de participar. Participei como único brasileiro, mas um segredo. Era um congresso de neuro, uro e gastroenterologia. E a palavra neurogastroenterologia, que já existia antes, foi aproveitada como uma forma de mídia de reunir neurologistas, urologistas e gastroenterologistas. Já se pensava assim naquela época, mas se dispersou, se sumiu, porque os neurologistas falaram isto não tem muita importância, talvez, agora. Os urologistas também não se deram muita conta. E agora sim, as doenças funcionais, incontinência urinária, a pelve, tem muita importância com a qualidade de vida, porque as pessoas vivem mais e os problemas se aparecem na quarta idade, não na terceira, hein? Na quarta idade. Né? Em frente a uma pergunta que a doutora Carla Granja fez e passo a você. O teste de expulsão de balão, ele está como opcional no protocolo de Londres.
tendo em vistas diferentes formas de fazê-lo, alguns sentados, outros com balão com água, outros com ar. Poderia comentar um pouco sobre sua experiência? Sí, a mí me parece que hay algunos trabajos, hay uno presentado creo por Sati Rao, de la diferencia entre el paciente en decúbito lateral izquierdo y el paciente sentado. Es mucho más fisiológico si lo realizamos con el paciente sentado, y no solo eso, sino que es necesario que tenga un lugar privado. Es decir, que se pueda sentar y pueda cerrar la puerta y estar en el baño y avisar, ya lo expulsé, ya salió. Y nosotros con el tiempo afuera del baño. Creo que si no es muy difícil evaluar una expulsión delante de 3 personas mirando cómo está evacuando el paciente. Me parece que la metodología tiene que reservarse en un lugar adecuado y asegurando la privacidad. El hecho de que sea con agua o con aire, me parece que con agua le agrego el peso de la materia fecal, la sensación de peso, que el aire no me lo da. Pero también debo decir que no sé si en todas las manometrías es necesario hacer el test de expulsión del balón. Porque hay pacientes, aunque sepamos y están muchos trabajos publicados en donde hay coexistencia en incontinencia y obstrucción del tracto de salida, ambas cosas pueden coexistir, pero no todos los pacientes presentan características que necesiten ser evaluadas a través de un test de expulsión del balón. Yo creo que lo utilizaría siempre y cuando necesito certificar esta disinergia. E você, Estela, tem experiência com o balão? Eu praticamente agora não realizo mais o teste de expulsão do balão. Com a manometria de alta resolução, eu achei assim um espetáculo não ter que realizar o teste de expulsão do balão. Porque eu concordo 100% com o que a Laura falou, que só é correto se você seguir tudo isso que ela mencionou. Muito bem. E agora aquela pergunta, começo por você, Estela. Quais os parâmetros que você usa para estabelecer normalidade e anormalidade? Existem? Você tem os seus? A manometria, né, como também você mencionou, você precisaria fazer um grupo piloto para ter esses valores e verificar no seu aparelho que você usa, na forma como você posiciona, todos esses valores. Seria bem interessante para cada um ter esse valor e utilizar, para depois você usar os pacientes, né? Eu faço especialmente, por exemplo, paciente com fissura anal. Então, para poder você estar diagnosticando hipertonia e assim vai, hipotonia. A gente fez sim um grupozinho piloto para fazer a determinação dessas medidas. Eu posso enviar depois para você, se você quiser, todas essas medidas. Ótimo. E você, Laura? Quais Sí. os parâmetros? En un comienzo trasladé los valores de la manometría convencional, porque perfusión con perfusión era sumar más canales. Después hubo varios grupos en donde se empezó tu grupo, Ricardo, ha presentado valores muy interesantes que ha comparado con Solid State y el trabajo también de perfusión que hay publicado. También la gente de España, Siriza y Remestroche, como Edil Barucha,
en el 18 presentaron valores normales. Son semejantes, no son iguales, pero son semejantes, pero creo que lo que faltan son grandes números, separados por edades, por paridad. No es lo mismo una mujer de 30 años con 5 hijos y una mujer de 30 años nulípara. Es otra pelvis. Todavía me parece que tenemos mucho por andar para decir es de acá para acá, pero hallo que es tan didáctica la alta presión, la alta resolución, que uno ve las diferencias de colores, uno ve la topografía y uno se orienta. Es intuitiva, muy, muy intuitiva. Y el patrón general, uno se orienta. Ahora, que hacen falta valores, por supuesto, hacen falta valores normales, que debemos tenerlos para poder trabajar y decir a partir de acá esto, porque son, como vos dijiste, Ricardo, hay valores y mediciones que son cuantitativas. Por lo tanto, necesito saber exactamente de acá hasta acá es normal. Creo que todavía falta decir este es el valor normal porque me parece que poblacionalmente va a llevar mucho. Há 2 anos atrás, quando comecei a trabalhar com o sistema láser, tratei de procurar fazer normal, mas, na verdade, validar o sistema, se podia ter confiança no sistema. Este era o objetivo desta publicação. E publiquei pequeno número de pacientes. Agora estou finalizando trabalho de 114 pacientes, 74 mulheres e 40 homens, que procuramos estabelecer coisas muito parecidas com o protocolo de Londres, muito parecidas, né? E está como se saindo do horno, quase pronto, tá? Algumas imagens para poder encaminhar a uma revista e assim, talvez, com este acervo, pelo menos para o sistema que utilizamos, a maioria aqui em Brasil, e alguns na América Latina, se possam orientar como vamos começar a discutir a partir desses números. Não quero nunca ser definitivo. Acho que temos que fazer bastante, juntarmos, fazer uma meta-análise e assim poderemos falar em normalidade. Há muito caminho a percorrer, com certeza. A dissinergia é um grande problema. A dissinergia é o nosso grande desafio. Estela, o que podemos melhorar? Porque eu não fiquei satisfeito com a classificação do Hall. Não achei ela um jogo de matriz. Sim, 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 não, não, sim, 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 ou não, não. Né? Na sua vivência, né? O que um dissinérgico mostra agora é que a gente consegue ver o reto e o esfíncter ao mesmo tempo. Há como a gente ficar mais tranquilo e poder dizer com mais segurança o tipo de sinergia do paciente? Eu acho que, como a Laura já tinha dito, esse foi um grande ganho da manometria de alta resolução. Essa noção que você tem longitudinal, porque você tinha uma noção de ponto a ponto do canal anal. Agora você tem a noção longitudinal do reto e canal anal como um todo. E eu acho que agora sim você pode entender que o paciente não tem uma força de propulsão adequada, o paciente, ele não, além de não relaxar, não é, ele tem as duas coisas, ou ele simplesmente tem a força de propulsão adequada e não relaxa.
Eu sei que esse jogo de sim, sim, não é fácil você encontrar, às vezes, no exame desse, os dois, né? Para você caracterizar a normalidade, que ele tem a força de propulsão adequada e que ele tem uma abertura do canal anal e principalmente até que ele chega a caracterizar os 20%. Mas nós já sabemos também que tem esse conceito, né? De antes mesmo desse conceito amplo da incoordenação, né, do anismo, que vem da palavra vaginismo, quer dizer que o paciente não só contraía paradoxalmente, mas a ausência do relaxamento também caracterizava o anismo da mesma forma. Eu fico agora satisfeita, sim, porque eu tenho esse conhecimento amplo desse paciente e eu até acrescento aqui muito, quando a gente avalia o paciente, que o paciente é um conjunto, né? Não é um achado do exame com o que o paciente sente. Então, nós temos um tipo de paciente de difícil tratamento, mais ainda é aquele paciente que ele tem queixas de incontinência fecal e evacuação obstruída ao mesmo tempo. É um paciente difícil de você tratar, difícil de você entender, mas a manometria de alta resolução te faz entender muito bem isso aí, porque ele tem as duas disfunções, né? A incontinência, quem veio primeiro, os dois juntos, né? A força, a disquesia, que ajudou na incontinência, com outros fatores associados, quer dizer, é um paciente difícil. E você passa a entender esse conjunto todo, né? E aí vem um reflexo que, no fim, te ajuda a entender esse paciente. Como é que recupera depois de você injetar nesse paciente? Ele recupera bem? Ele recupera rápido, acima, ou ele continua? O que é que mais prevalece nele? A incontinência ou a constipação? Ou se ele é constipado mesmo, então ele vai recuperar muito rápido. Então, você vai somando as peças com as queixas do paciente. É assim também que funciona para você, Laura? Sí, y con respecto a la descripción de estos últimos pacientes en donde coexisten obstrucción o disinergia con incontinencia, es muy importante verlo porque cuando nos orientamos en el biofeedback, primero debemos mejorar la disinergia, porque cuanto más esfuerzo haga, más tira del pudendo, más neuropatía por estiramiento, mayor empeoramiento de la incontinencia futuro. Primero entonces, focalizarnos en que el pujo y la evacuación esté bien, para después trabajar con la contracción voluntaria sostenida en ese paciente incontinente. Por eso el entender ahora con la alta resolución cómo es la cincha abdominal, cómo coordina, es fundamental. Es fundamental. Totalmente de acuerdo con Estela. Eu sei que eu, Laura, Estela, Carla e outros tantos, somos apaixonados pelo que fazemos, e da mesma forma que a manometria esofágica ganhou um visual espetacular, a manometria no retal, então, ganhou, além de tudo, uma amplitude de visão, porque a gente tinha que andar com a sonda, e quem dizia que eu estava a 3, 2,8 centímetros, ou a 2,7, ou a 3,2, era um operador trabalhando dentro da nádega. Hoje, você fica com a sonda estabilizada, parada, isso permite te dar uma segurança muito grande na técnica. Temos umas perguntinhas aí, tá? Que já começaram a pipocar. A primeira que surge é em relação se você coloca água ou ar no balão para fazer o teste de sensibilidade. Quem gostaria de responder? Laura ou Estela? Para la sensibilidad con aire. Com ar também, Estela? Isso. O problema da água, vou explicar, é que você tem uma sensibilidade cutânea também.
os nervos periféricos da pele em torno da nádega vão sentir este peso e aí podem ser interpretados diferentes da sensação retal. Então, por isso que a gente usa o ar de preferência. Pois não, Laura? Lo único que nunca nos hemos puesto de acuerdo entre todos y no se ha nombrado en Londres es el tiempo en que uno coloca el aire para provocar la sensación. Porque sabemos que si el aire lo ponemos rápido, las sensaciones se produce a menor volumen. Sí. Así que eso es una variable que no se ha establecido. Eu posso lhe dizer assim, a única pessoa que mantém isso numa constante é Paulo Carvalho. O Paulo Carvalho tem um propulsor de ar que manda esse ar numa velocidade constante. A maioria dos operadores usa seringas e estabelece o seu padrão de velocidade de insuflação. Uma outra pergunta que ficou é que se esses testes, né, e esses números vão ser úteis no sentido clínico, ou seja, você vai poder determinar, como temos na manometria esofágica, por exemplo, o esfíncter é hipotônico, tão hipotônico que só uma cirurgia poderia resolver o problema do refluxo. Na manometria anorretal, vocês acreditam que nós vamos ter um valor que vai poder estabelecer o limite da conduta? Olha, este é um caso cirúrgico, este é um caso clínico, ou vai ter que fazer mesmo um contexto, um conceito do paciente em especial? Yo creo que la pelvis tiene 3 compartimentos y para decidir una cirugía muchas veces es necesario utilizar defecoecografías como las de Estela, estudios que me permitan ver, es decir, no solamente con lo que me da la manometría, sino que asociar a otros estudios para ver qué es lo que pasa si hay enteroceles y no hay, si hay cistoceles y no hay, si el rectocele es solo, si está asociado a intususcepción rectoanal, todo eso me modifica y puede coexistir. Por lo tanto, una pelvis, si no la estudio en forma completa, no la puedo mandar a operar, solo por la manometría. No sé. O que acha, Estela? Eu concordo 100% com o que a Laura disse, eu acrescento só que a manometria, ela não realmente demonstra, não é fator único de que você vai operar ou não, mas tem inúmeras situações que muda a técnica cirúrgica e a abordagem cirúrgica. Vou dar um exemplo assim bem característico. Quando a gente vai operar os pacientes de hemorroidas, que são multíparas, pacientes que tiveram partos vaginais, geralmente nós fazemos uma manometria. Se essa paciente tem pressões reduzidas ou até limítrofes, nós não fazemos a cirurgia grampeada. Porque na cirurgia grampeada, a hemorroidectomia grampeada, você tira uma quantidade muito grande de mucosa, que isso estaria contribuindo para manter o limite dela. Porque na hora que você tira esse coxinho todo, mucosa hemorroidário, a paciente pós-hemorroidectomia vai ficar incontinente e ela vai atribuir essa incontinência à tua cirurgia, quando na verdade não foi um somatório. Então vai fazer você o quê? Mudar a técnica. Não vou fazer grampeada. Eu vou fazer um Milligan Morgan, quer dizer. E assim vai. Na retocele, da mesma forma. Eu vou fazer uma retocele com a correção grampeada ou não? Depende. Se esse paciente for hipotônico, eu não vou poder fazer um grampeamento nele. Então, não muda exatamente, mas quem sabe no futuro. Não muda por isso, porque é multifatorial as disfunções do assoalho pélvico.
Acordo, acordo. Agora a gente vai abrir, eventualmente, se alguém não estiver ainda satisfeito, e poder fazer alguma pergunta pelo chat, tá? Porque eu estou vendo que muitas pessoas já tiveram algumas perguntas aqui. Tem uma interessante que o Alexandre Néfilos faz, é sobre aquele momento mais gostoso que nós adoramos fazer, exame em crianças. Que tal a alta resolução? Muda alguma coisa? Eu acho que a alta resolução agora nós não temos estudos no mundo inteiro, eu acho que é aberto a isso. É um grande questionamento e é isso, nós precisamos pesquisar sobre isso. Eu não tenho experiência, agora uma colega da gastropediatria nos convidou para a gente começar, mas eu nunca nem comecei. Não fiz nenhum exame em criança ainda com alta resolução, então não sei nem o que dizer. Laura. Comparto algunos trabajos con pediatras y el gran advenimiento es no tener que hacer el station pull-through, porque ya queda pegada, queda fija la sonda y puede la madre tratar de que ese niño vuelva a dormir y cuando durmió poder insuflar y buscar reflejo y demás. Da muchas posibilidades técnicas, pero la manometría sigue siendo difícil en los niños. É uma arte, é uma arte. Yo me acuerdo que con la convencional lo que hacía es que la mamá se acostara con el bebé, con el niño, le diera pecho o mamadera y cuando ya con la sonda colocadita, ¿no? Y esperara que se durmiera y se tranquilizaba, pero pasaba hora, 2 horas con el bebé ahí. Eu creio que o grande avanço em todo da manometria na pediatria foi a invenção do smartphone, porque o dibujo que passa, o filme, e se distrai a criança e se consegue fazer o exame. Este foi o grande avanço da manometria. ¿Eh? Muito bem. Não poderia deixar de passar, e não me esqueci na introdução, de agradecer a uma pessoa muito importante para todos nós. É a professora Angelita Gama, que sobreviveu a 54 dias de UTI ao Covid, está bem, está no consultório trabalhando, e que me iniciou. Foi a pessoa que me inspirou a fazer manometria no retal e me ajudou juntamente com o professor Pontes, e não poderia deixar um grande agradecimento e reconhecimento à professora Angelita. Acho que todos nós temos uma gratidão muito grande. Dr. Joffe pergunta se uma anestesia inalatória para crianças seria possível. Assim, em minha vida, eu iniciei estudando crianças, porque eu fazia manometria de cólon. Essa era a minha tese. Estudo para mestrado era manometria de cólon. E alguém me perguntou, por que não pesquisa reflexo? Eu não sei. O que é isso? É reflexo anorretal em crianças que podem ter Hirschsprung. Essa era mesmo. Eu fui ler, aprendi, era simples. Comecei a estudar em adultos, fazer a insuflação e perceber o reflexo. Falei, estou bem, pode trazer a criança. E a primeira se demorou 2 horas para fazer um exame de um canal, né, apenas, né, e falei assim, a próxima usarei o hidrato de cloral. Eu utilizei na segunda criança, hidrato de cloral.
e nunca mais sedei nenhuma criança mais, porque me apertou o coração, a criança não acordava, um estresse muito grande, um teste de 10 segundos, precisava 2 horas de criança dormindo, a mãe assustada. Não, nunca mais sedei criança. Às vezes, recusei, não havia condições, porque a criança se agitava. Mas, qual é o objetivo da manometria em crianças? Primordialmente, testar o reflexo, com paciência, com abordagem correta. E graças ao smartphone, nós podemos fazer esse teste muito rápido, com pouco sofrimento. A criança brinca durante o exame, então não há grande transtorno. Agora, testes voluntários, contração, expulsão, é muito difícil, 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. Às vezes consegue-se, às vezes não se consegue. Não há parâmetro. Não há parâmetro. Né? Infelizmente, é um problema. Né? Tem que ser resolvido, talvez de outra forma, não sei. Esta é a minha impressão. Não sei se é de vocês também. Concordo. Tá bem. Muito bem. Continuamos abertos à discussão e observação. Dr. Kutschel pergunta se na pesquisa de reflexo utiliza a mesma sonda que a de adulto. Eu posso responder, a doutora Estela não hace, e eu acredito que, creio que eu faço mais que vocês, crianças, e assim. Para crianças, nós temos feito pesquisa de reflexo com manometria convencional. Não temos usado alta resolução, porque o tamanho do sleeve, né, numa criança de 1 ano, 2 anos, não dá distância para o reto e para o esfíncter e pelo balão, porque temos que usar um balão que cabe 5 ml, no mais 10 ml de ar, e apenas 4 canais radiais posicionados no esfíncter. O objetivo é ver reflexo. E pronto, não faço mais que isso. Alguma observação? Sim, doutora Estela, estão todos preocupados com a recuperação do reflexo. Isto me lembra o doutor Ricardo Juvenal, de Campinas, que foi talvez a primeira pessoa que pesquisou isto, né? Saudoso professor. E que já em mulheres multíparas, ele havia que com defeito esfinteriano havia uma dificuldade de recuperação. Continua nessa linha, Estela? Realmente eu aprendi isso estimulada pelo Ricardo, né? Existem alguns estudos além do Ricardo, e foi quando eu fui visitá-lo, né? Conversamos sobre o assunto e aí ele me estimulou bastante. Eu ainda não havia começado a ultrassonografia, mas até hoje eu estudo o reflexo dessa forma, não só como presente ou ausente. O reflexo, ele fala muito mais do que ser presente ou ausente. Comecem a observar nos seus pacientes constipados, nos seus pacientes com incontinência, que ele vai falar por si só. E eu tenho algumas linhas de pesquisa no reflexo, que você consegue medir o que nós sabemos do reflexo hoje. Que na hora que você injeta o ar, ele faz uma leve contração seguida de uma redução na pressão. Isso é igual para todos os pacientes. O que é que difere? É a recuperação, o tempo dessa recuperação que muda e a curva, a pressão de recuperação no tempo que recuperou. Isso muda nos pacientes incontinentes, nos pacientes constipados e nos pacientes com fissura anal. E agora eu estou fazendo um estudo nos pacientes em que eu faço a neuromodulação sacral.
porque o que se sabe, né, não tem estudos ainda com manometria de alta resolução. Eu estou fazendo esses estudos nos meus pacientes pré e pós a neuromodulação sacral, já que você não verifica, não aumenta a pressão. E o que beneficia, já que esses pacientes têm resultados, alguns assim, espetaculares. E eu quero ver o que mais eu vou adquirir agora com essa nova ferramenta de avaliação. Muito bem. Tem uma sugestão que eu acho que tem que ser acatada e nós precisamos procurar na Sociedade de Motilidade, procurar fazer a mesma coisa que nós fizemos com a manometria esofágica. Vamos tentar organizar um grupo para um estudo multicêntrico. Que tal? Bien. Usamos os mesmos aparelhos, Claro. estabelecemos um protocolo que não precisa ser especificamente igualzinho de Londres, mas vamos fazer isso. A doutora Carla está perguntando sobre uma sofisticação, uma ferramenta. Você gosta do vetor volume, Laura? No lo uso mucho, pero cuando tengo que explicarle visualmente al paciente, no relaja, no abre, ahí lo uso. Es porque es una herramienta visual linda, es un chiche. Y al paciente le aclara cuando puede relajar y cuando abre su conducto anal, y lo pongo en comparación con la contracción. Pero no es que lo uso así asiduamente, creo que podría usarlo más todavía. Es lo visual. Creo que entender que la alta resolución vino para esto, para que lo visual nos simplifique los diagnósticos, que podamos ver y diagnosticar, ver y acercarnos a qué es lo que está pasando. Esas parcelas de volumen de depresión son las que nos facilitan los diagnósticos. Así que es útil, es útil. Tengo que usarlo más, digo la verdad, tengo que usarlo más, pero para los pacientes es muy útil. E você, Stella? O vetor volume é uma ferramenta interessante, mas ela é assim espetacular quando você tem pacientes operados com divisão de esfíncter. Por exemplo, pós-fistulotomia, em que você seccionou o esfíncter, que é distal para proximal. Você vê o deslocamento da zona de alta pressão. Ela sai da posição que ela está para cima, porque você seccionou a musculatura. Então, assim, te dá uma informação de como ficou o canal anal. Como eu faço ultrassom tridimensional e eu tenho aquela noção do volume do canal anal do paciente, quando eu comparo, é algo assim fantástico. Você começa a entender. Com o ultrassom volumétrico, você entende exatamente a assimetria normal do canal anal. E quando você divide o esfíncter, aí que você passa a entender tudo o que acontece desse volume. Mas eu acho que é mais assim, para você entender, para você compartilhar com o paciente e também para você saber como que você vai conduzir um paciente pós-fistulotomia, como que você vai trabalhar, a quantidade de músculo, de dano, tanto que desviou essa zona de alta pressão. Eu sempre fui fã do vetor volume desde os tempos remotos, né? O problema todo é que ele era obtido através da tração. E sempre fiz muita questão de ter uma máquina, um puller, que tracionasse a uma velocidade constante. Hoje, com o sleeve que você tem na sonda da alta resolução, você não precisa mais mexer a sonda. E isso tira um subjetivo muito grande, que era o movimento da sonda.
a sonda fica parada. Mas eu creio que é uma ferramenta ainda pouco aproveitada pela informática, porque ela pode ser tudo uma questão de renderização da imagem. Ela pode pegar todo o movimento de uma contração e todo o movimento de um teste desses. Basta fazer a somatória das imagens e como se fosse um filme. Como hoje existe a tomografia computadorizada, quem já viu uma tomografia cardíaca hoje, um teste de tomografia do coração ao vivo, ele vira 360 graus, gira, batendo na sua frente, é tudo uma questão de desenvolvimento tecnológico e de interesse. Então, talvez, eu não, porque eu não vou ter idade, mas talvez, alguns anos à frente, aí nós vamos ver o vetor volume funcionando mesmo, o movimento. E aí a Laura, então, vai ficar extasiada. Os pacientes da Laura vão ver o movimento do esfíncter, ou o não movimento, o que é pior, né? Eu acho que nós vamos chegar aí. Pessoal, nós estamos com 1h20. A sala continua cheia. Ou seja, há muito que falar, mas a gente tem um tempo limitado, né? E aí vamos chorar um pouco, porque o tempo se esgota. Eu gostaria de considerações finais, tanto da Estela quanto da Laura. Por favor, pode começar pela Laura, que está aí na tela. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, el convite, me siento muy, muy halagada y estar al lado de Estela, de Ricardo, gran amigo, y 90 personas hace un ratito. Es realmente muy, muy lindo y agradezco mucho que hayan disculpado mi mala lengua, que no hablo portugués, pero que me hayan entendido y agradezco mucho. Creo que es apasionante todo lo que es el estudio de la función anorrectal y de la pelvis en su conjunto. Y la herramienta de la manometría de alta resolución es sencilla, es fácil, es dúctil, se puede hacer en distintos lados, es algo que tenemos que promover para que todo el mundo lo pueda hacer y que aprenda, porque es de una utilidad muy grande, no necesito grandes sofisticaciones, un lugar pequeño, se puede hacer, tiene que llegar a manos de todos. Podemos, además, ayudarlos con la indicación del biofeedback, podemos evaluarlos prequirúrgicamente, podemos seguirlos postquirúrgicamente, podemos imbrincarnos con otras especialidades y con otros estudios para analizar y entender el piso pelviano. Yo creo que estamos en la mejor etapa del desarrollo y del conocimiento. Estamos empezando a darle una fuerza importantísima. Y acá el papel de la manometría de alta resolución es invalorable. Estela. A minha principal consideração é agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é ímpar estar no meio dos gastroenterologistas, esse convite seu, Ricardo, a Carla, a Laura. Então, quero muito agradecer, essa é a minha principal consideração. E eu vou deixar uma sugestão. Realizem a manometria. Quanto mais a gente realiza, mais a gente aprende. E o somatório de conhecimentos, melhor nós vamos poder conduzir os nossos pacientes. Um exame nós aprendemos mais com o outro e adicionamos informações. Muito obrigada. Muito bem. A Sociedade de Motilidade Brasileira agradece demais a presença de todos os ouvintes e assistentes e agradece a presença imensamente da Laura e da Estela, que sua experiência conta muito para que a gente
reverbere a importância da manometria anorretal. Prometo que a sociedade não vai terminar nesse encontro. Nós não vimos um gráfico de manometria, não deu tempo, né? A ideia, o tão bonito que é um intuitivo, né? Vamos ter que fazer outro, discutindo agora os diferentes níveis, talvez, diferentes diagnósticos. Acho que vale a pena fazer essa segunda reunião, tá certo? E seguir em frente, tá? É um campo aberto para pesquisa, para o conhecimento, para enriquecer os nossos pacientes. Acho que temos que discutir bastante a aplicação do biofeedback, que é uma ferramenta muito, muito interessante. Eu sou também entusiasta, fui um dos primeiros a me interessar a fazer biofeedback para incontinência aqui no Brasil, e sou fã e creio que temos que investir muito no conhecimento e que os pacientes reconheçam que têm incontinência, que têm problemas que podem ser resolvidos. Então, na minha opinião, no final, eu acho que ainda nos falta mais divulgação, mais propaganda, mais mídia em relação aos problemas, às disfunções evacuatórias, porque, no fundo, ela tem o subjetivo da vergonha, da depressão, da terceira idade, da quarta idade, estou velho, estou incontinente, não tem solução. Há solução, há grandes soluções. O problema é chegar ao médico com a queixa e a gente poder avaliar. Então, o meu entusiasmo continua aí. Muito obrigado também por todos que nos ficaram na nossa sala até o fim, e vamos repetir. E só como mensagem final, agradecer muito o apoio da LACER, o apoio da FBGE, da Federação Brasileira de Gastro, e também o apoio de todos que a gente tem recebido no sentido de poder conduzir a motilidade digestiva do jeito que ela está indo. Prometemos que o próximo Neurotalks, tá, será sobre manometria esofágica. Já temos um convidado certo, tá? 2, na verdade, que é o Dr. Gerson e a doutora Carla, e estou aguardando a resposta do terceiro convidado, e assim, daqui um mês, daqui 30 dias, a gente espera fazer um novo encontro agora com a manometria esofágica. Muito obrigado por todos e boa noite, hein?